Bem, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre gastrulação nas aves. Bem, a gastrulação nas aves, ela é um movimento que inicia-se pelo nó de Hansen, tá? Então, a gente vai ver que o endoderma faríngeo, tá certo? Vai acontecer uma invaginação do endoderma faríngeo, do mesoderma cefálico e, finalmente, da notocorda, tá certo? E, em seguida, a gente vai ver a formação de uma linha que nós chamamos de linha primitiva, tá bom? Então, para que isso ocorra, após a postura dos ovos, as aves, esses ovos, devem ser incubados a uma temperatura de cerca de 37 graus, tá? E no caso das galinhas, eles levarão de cerca de 21 dias para eclodir. Então, a gastrulação, ela vai se iniciar nas primeiras horas após a incubação desses ovos, tá? Então, e no final, o embrião dessas aves vai estar formando os três folhetos embrionários, né? Mesoderma, endoderma e ectoderma. E esses folhetos embrionários darão origem à linha primitiva, tá certo? E à fosseta da linha primitiva no nó de Hansen, ou de Hansen. No processo de gastrulação das aves, além da interiorização do endoderma, nós temos também o processo de epibolia dos precursores do ectoderma que rodeiam a região do vitelo. Como eu estava falando para vocês, há a formação da linha primitiva, que é uma área muito importante. Essa linha primitiva, ela é derivada da zona marginal posterior, que a gente já vinha falando, tá? E os primeiros sinais da formação da linha primitiva é o acúmulo de células nas camadas da linha média e o espessamento do epiblasto, que fica nessa zona marginal posterior. Então ele vai aumentando da quantidade de células, tá certo? Vai ficando mais espesso, tá? E imediatamente anterior, essa situação ocorre imediatamente anterior à foice de Köhler. Dentro de 6 a 7 horas após a incubação, o espessamento começa a se alongar de uma forma. Existe um movimento de alongamento no sentido médio caudocefálico. Então, vai haver um alongamento para a formação dessa linha, tá certo? Que é chamado de extensão convergente, tá bom? Então, essas linhas, essas células da linha presuntiva que estão em torno do espessamento do epiblasto, elas vão se tornando irregulares, imóveis e parecem digerir a matriz extracelular que está abaixo delas, tá certo? Então, com isso, a gente vai observar também o alongamento dessas células, tá? O alongamento da linha. Então, com o passar com a extensão convergente, essas células elas vão ficando mais móveis e irregulares, essa linha ela vai se alongando e ela vai reduzindo a sua espessura, ela vai ficando mais fininha, tá certo? E há uma duplicação no alongamento, concomitante com a diminuição da metade da espessura, tá bom? Então, a extremidade anterior da linha primitiva, ela é marcada por um localzinho mais saliente, que a gente vai chamar de nó de Hansen, tá certo? Vou mostrar para vocês aqui, nessa imagem, ó. A gente tem um nó de Hansen. A linha primitiva é essa região aqui do meio, tá? E o nó de Hansen é aqui, ó. Então ela vai se alongando. As células em azul são o epiblasto, temos a blastocele, temos o endoderma aqui em amarelo, tá? Temos o mesoderma, que são as células que estão migrando aqui, tá? A gente já volta a falar dessa figurinha. Bem, o nó de Hansen ela tem basicamente a função
dorsal daquele blastóporo nos anfíbios que a gente viu semana passada, tá certo? E é formado pelas células do epiblasto, assim como a foice de Köhler. A porção posterior da foice de Köhler vai contribuir para a formação posterior da linha primitiva. Então, deixa eu tentar aproximar mais um pouco aqui essa área. Um pouco distante, agora está melhor. Então, a linha primitiva ela marca o início da gastrulação nas aves. E ela é precursora do eixo antero-posterior. Tá certo? A gente sabe que depois das 18 horas de incubação, a gente vai ver que aquela linha primitiva ela conseguiu o seu alongamento máximo, tá certo? E durante esse processo o blastoderma ele vai perdendo a sua forma circular e se alonga, tá certo? Adquirindo um aspecto de pera, uma área como se fosse uma pera, tá certo? Que a gente vê nessa imagenzinha aqui, a gente tá como se fosse a pera cortada, tá certo? Opa. Então, aproximando mais. Então, a gente vai ver que ela é mais estreitada na zona posterior e mais alargada na zona anterior. Né? O alargamento coincide temporariamente com a migração em direção anterior do hipoblasto secundário e o hipoblasto se direciona ao movimento da linha posterior. À medida que a linha posterior é alongada, se forma uma depressão no seu anterior, que a gente vai chamar de sulco primitivo. Nessa imagem a gente não consegue ver realmente o sulco primitivo, a gente só vê a linha, certo? A gente vai ver o sulco primitivo. E é por meio do sulco primitivo que as células de migração do epiblasto passam por o interior da célula. Então lembrem-se que a célula do epiblasto é esse azulzinho aqui, ó. Elas começam a migrar para o interior da célula. Ó, a gente vai ver aqui que vai acontecendo uma migração, tá certo? E pela fosseta primitiva, que é um orifício do nó de Hansen, tá bom? Como vocês estão vendo aqui em laranja, ó, elas começam a migrar por aqui. Essas células que estão em azul. As células migram pela fosseta primitiva em direção cefálica e formarão o intestino anterior, o mesoderma cefálico e a notocorda. As células que migram pelas margens laterais vão formar a maior parte do tecido endodérmico, mesodérmico, e as células que migram pela linha primitiva vão resultar no mesoderma que sofre transformação epitelial mesenquimal. As primeiras células a entrarem pelo nó de Hansen, todo mundo está lembrado aqui, são aquelas do endoderma da faringe e do intestino anterior. Uma vez que no interior do blastocele, tais células migram anteriormente e deslocam o hipoblasto de maneira a confiná-las no interior da zona pelúcida. Depois que essas células do endoderma faríngeo elas começam a migrar, né, a se interiorizar, outras células começam a penetrar também pelo nó de Hansen. Tá? Pois depois, essas células não conseguem se posicionar ventralmente como as células do endoderma faríngeo e assumem outras posições, tá certo? Entre o endoderma e o epiblasto, e vão formar o mesênquima encefálico e a placa mesodérmica, que vai formar a placa pré-cordal. Tá? As células mais próximas que migram pelo nó de Hansen vão se transformar em notocorda. Ao mesmo tempo do processo migratório todinho, através do nó de Hansen, certo? Ocorre também a migração pelas linhas laterais na linha primitiva. Tá bom? Então, essas células vão entrando na blastocele e se separam em duas camadas. A mais profunda, o hipoblasto, como a gente está vendo em verdinho, tá? Que vão dar origem depois a membranas extraembrionárias,
certo? Elas vão se afastando, né, da linha média e vão dar origem a membranas extraembrionárias, como a gente já viu. Temos também a camada mais profunda, que é a endoderma, né, que dará origem também a outras membranas. E temos uma segunda camada, que vem se localizar entre o epiblasto e o endoderma, que vai originar células frouxas mesodérmicas. Como vocês estão vendo, elas estão soltas, tá certo? No blastocele. E serão responsáveis pela formação do mesoderma embrionário e de outras membranas extraembrionárias. Depois que a formação de todo o folheto mesodérmico, tá certo? Qual é o folheto mesodérmico? Esse rosinha aqui. A migração das células ela começa a parar pela a linha primitiva, tá certo? Começa a haver uma diminuição do processamento. Elas começam a parar de invadir o blastocele. E aí a gente só vai ver realmente um avanço mesmo agora no sentido de algumas células migrando com destino caudal, a notocórdia.